Saudações, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos trabalhando o capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje iniciaremos o nosso estudo lendo com calma o texto de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, sobre o homem de bem. É muito importante que estejamos atentos às características do homem de bem, que é o nosso objetivo nesta encarnação. Buscar desenvolver esses caracteres, esses valores, essas virtudes. É para isso que aqui estamos. Então, vamos ao texto do codificador. Abre aspas. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas,
e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Fecha aspas. Meus amigos, temos aqui um resumo das características, das qualidades, das virtudes do verdadeiro homem de bem. Como podemos perceber, trata-se dos valores morais e espirituais que Jesus já nos deu notícia em seu Evangelho e que a doutrina dos Espíritos vem nos lembrar da importância de nos esforçarmos em adquiri-los. É uma luta constante pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso progresso espiritual, e é assim que evoluímos, lançando as luzes do Evangelho e da doutrina espírita sobre o homem velho, sobre as sombras que trazemos de nossas reencarnações passadas. Como podemos perceber, o homem de bem é aquele que possui esse conjunto de caracteres evangélico-cristãos, espíritas, que fazem parte da nossa busca evolutiva. Como podemos perceber, o homem de bem é aquele que busca o seu aprimoramento, é aquele que se esforça para realizar a reforma íntima, revendo conceitos, mudando posturas, mudando para melhor as suas palavras, os seus atos, os seus pensamentos e desejos. Enfim, o homem de bem é aquele que luta diariamente para se melhorar,
luta contra as suas más inclinações, as suas más tendências. Tanto é que na sequência do estudo, Allan Kardec vem nos dizer a respeito dos bons espíritas. E o codificador diz que muitas pessoas que acreditam nos fatos espíritas, nas manifestações mediúnicas, acabam que não apreendem as suas consequências, não conseguem compreender ou perceber o alcance moral dessas manifestações e, por fim, se os apreendem, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. E é por isso que Allan Kardec pergunta: a que devemos atribuir isso? Será que falta clareza na doutrina espírita, nas suas colocações? É o próprio codificador que responde dizendo assim, abre aspas, não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Fecha aspas. Podemos ainda dizer que sobre isso, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, intitulada Noções Preliminares, no segundo capítulo, Método, Allan Kardec fala sobre 4 tipos de espíritas que se convenceram da doutrina espírita por um estudo direto. Ele fala dos espíritas experimentadores, dos espíritas imperfeitos, dos espíritas exaltados e daqueles que nos interessam mais de perto nesse estudo, que são os espíritas cristãos ou espíritas verdadeiros. O codificador diz assim, abre aspas, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Fecha aspas. Não está aqui, dentro desse conceito, as características do homem de bem, como o próprio Allan Kardec enumerou? E voltando ainda à questão do entendimento da doutrina espírita, será que é necessário, para compreender o espiritismo, uma inteligência assim fora do comum? Algo extraordinário? Não, meus amigos. Tanto é que existem homens de grande capacidade intelectual que possuem grande inteligência e não compreendem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Também, por outro lado, existem pessoas de inteligência mediana, inteligências vulgares, muitas das vezes apenas saídos da adolescência, que compreendem perfeitamente a essência do espiritismo e, aliás, com admirável precisão. Kardec salienta que isso provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto que a parte essencial
exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. E essa maturidade, nos lembra o codificador, independe da idade e independe do grau de instrução. Por quê? Porque essa maturidade do senso moral é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Diz respeito ao patamar evolutivo de cada um. Com Allan Kardec, compreendemos que em algumas pessoas ainda são muito fortes os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que, por assim dizer, os envolve, tira-lhes a visão do infinito. E daí resulta que eles não conseguem romper facilmente com os seus pendores, com as suas tendências, com os seus instintos, nem com os seus hábitos. E não conseguem perceber que exista qualquer coisa melhor do que aquilo de que eles são dotados. Essas pessoas têm a crença nos espíritos como um simples fato, algo até mesmo banal, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente para guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração que seja capaz de lhes sobrepujar as más inclinações. Essas pessoas atêm-se mais aos fenômenos mediúnicos do que à moral espírita, que para eles parece algo até mesmo monótono. São pessoas que comumente pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, que lhes tragam novas revelações, mas não procuram saber se já se tornaram dignos de penetrar os chamados arcanos do Criador. Esses são os chamados espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou acabam se afastando de seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem moralmente. Ou então guardam as suas simpatias, as suas afeições para aqueles que lhes compartilham das fraquezas ou até mesmo das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, mesmo que seja em uma outra existência. Aquele que pode ser, com toda razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, ou como vimos em O Livro dos Médiuns, o verdadeiro espírita cristão, esse aí se acha em um grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, lhe dá uma percepção mais clara, mais abrangente do futuro. Os princípios fundamentais da doutrina espírita lhe fazem, por assim dizer, vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, o espírita cristão, ou o verdadeiro espírita, o homem de bem, é tocado no coração, e aí a sua fé se torna inabalável. É parecido com o músico, que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende, compreende e assimila alguma coisa de melhor,
se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a sua vontade. Por tudo isso, meus amigos, em um momento de inspiração sublime, Allan Kardec escreveu, abre aspas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Fecha aspas. Talvez esta seja a maior característica do verdadeiro espírita: se esforçar em busca da sua transformação moral, se esforçar no domínio das suas más inclinações, das suas más tendências, buscando adquirir as virtudes cristãs, os valores morais que efetivamente o conduzirão ao patamar do verdadeiro homem de bem. Essa é a nossa busca aqui na Terra. Este é um dos objetivos pelos quais estamos encarnados, buscando o nosso aprimoramento, o nosso progresso espiritual, trilhando os nossos caminhos evolutivos. E para isso, além dos nossos esforços, contamos sempre com o amparo, com a proteção de nossos amigos do plano maior, que velam por cada um de nós, em nome do nosso Mestre Jesus. Meus amigos, interrompemos por aqui o nosso estudo de hoje. No próximo programa, falaremos um pouco sobre a parábola do semeador.